buscar ela. Ele vai buscar lá. Minhas perguntas, o senhor prefere fazer? Aí eu falo na hora. Tá, beleza. Pode deixar. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos nessa manhã fria aí de sábado. O Dr. Satoshi Kitamura, que nós trouxemos para esse curso avançado de atualização em medicina do trabalho na toxicologia ocupacional, ele é uma referência aí em todo o Brasil. Atualmente ele é diretor da medicina ocupacional da Unicamp. Foi aposentado depois de muitos anos aí como professor da Unicamp. Tem mestrado, doutorado, é um profissional altamente qualificado que a gente tem a maior satisfação de tê-lo aqui em Curitiba. Então, vou passar a palavra a ele, que ele vai daí indicar como que ele planeja iniciar o curso do dia de hoje e as dinâmicas que ele pretende utilizar. Acho que ele só vai pegar aqui o passador de slide, só um momentinho. Bom dia. Obrigado à direção da Pante pelo convite. É sempre uma satisfação. Está melhor. Sempre uma satisfação estar aqui. O nosso relacionamento é bastante longo já. Eu só não sei de onde tiraram que eu sou uma referência, né? A gente dá uns palpitezinhos e de repente vira referência. Dizem que na terra de cego, né, caolho é rei, mas de qualquer forma soube que vocês já tiveram um curso com o Dr. Tarcísio. O Tarcísio, sim, referência. O Tarcísio antes de ser médico, ele fez o curso de farmacologia e na farmacologia ele fez toxicologia. Então ele é toxicologista, vamos dizer assim, de formação, né? E ele consegue aplicar então os conhecimentos da toxicologia que ele tem na medicina do trabalho, que é exatamente o que a gente faz. A gente usa a toxicologia como uma ciência que nos apoia, que nos ajuda. E é esta interface que eu acho que é uma coisa bastante importante para o médico do trabalho, para nós. Alguém assistiu um curso similar a esse em Ponta Grossa? O meu curso. Oba! Aí não fica repeteco, né? Fala, pô, mas ele mostrou esse negócio 10 anos atrás, está falando a mesma coisa, não mudou nada. Mas, de qualquer forma, eu sou médico do trabalho, sou formado como médico em 71, 1900, não é 1800 não, viu? É 1971. Fui aposentado agora, em outubro do ano passado, como professor da Unicamp. Fui aposentado porque é compulsória, foi compulsória. A Dilma não assinou aquele negócio de 75 anos antes do meu aniversário. Então, eu fui aposentado compulsoriamente. E hoje eu ocupo o cargo de diretor da Divisão de Saúde Ocupacional da Unicamp, que é o SESMIT da Unicamp. O SESMIT da Unicamp cuida de 10 mil trabalhadores, entre professor, pesquisador e funcionário. Nós somos um corpo de 10 mil pessoas. Eu estava comentando agora com ele, dessas 10 mil pessoas, 4.500 pessoas trabalham no hospital universitário,
como é que fica essa lei da insalubridade das grávidas, né? Ou envolvendo as grávidas, numa população de 4.500 pessoas, onde, sei lá, 80%, 90% são mulheres. A gente está discutindo isso com a Procuradoria Geral da Universidade, para ver como é que a gente faz. As grávidas já se movimentaram, as grávidas já vieram ao serviço, já perguntaram, e aí, doutor, o que eu faço? O que o senhor vai fazer comigo? Já avisou lá minha chefia que eu não posso ficar trabalhando no lugar? Imagina esse movimento todo que está acontecendo. Então, essa é o Serviço de Saúde Ocupacional, Divisão de Saúde Ocupacional da Unicamp. Bom, é bastante importante, que foi divulgado, né, aqui pela APANT, que eu era professor da Unicamp. E outro dia levei uma bronca, assim, de alguma coisa do tipo, porra, mas você não é mais professor da Unicamp, como é que você divulga um negócio desse? Porque teve um outro curso que divulgou a mesma coisa. Só para deixar bem claro que eu não sou mais professor, sou ex-professor, tá bom? Muito bom. Perguntas a qualquer momento. Eu preparei um rol bastante extenso de coisas que eu achei que valeria a pena a gente colocar para discutir. A ideia é mais discutir as coisas do que dar uma aula sobre isso ou aquilo. Não esperem de mim nenhuma aula do tipo do Tarcísio, que vai no âmago das reações químicas e bioquímicas para descobrir isso ou aquilo. Por favor, tá bom? Vamos lá? Quando a gente fala em exposição em local de trabalho, a gente costuma classificar assim. O que existe de novo? A setinha fica onde? O que existe de novo nesse rol daquilo que a gente vem falando já há 20, 30 anos? Né? Há 20, 30 anos a gente mostrava esse slide e tem alguma coisa a mais aqui. Né? O alguma coisa a mais aqui é isso aqui. A gente sempre falou em físico, químico, biológico, ergonômico e parava por aí. Né? Eu tomei o cuidado de colocar outros aqui no finalzinho, nesse slide especificamente de 2006, porque podem aparecer outros. Né? Mas esses agentes psicossociais é uma das coisas que mais a gente tem encontrado nesse serviço de saúde ocupacional da Unicamp. Nós até, eu estou nesse serviço há 2 anos, e uma das atividades que a gente implementou dentro dessa divisão de saúde ocupacional foi um programa chamado PART, Programa de Acolhimento e Reinserção no Trabalho dos servidores da Unicamp. Chama PART, ele é formado por 3 psicólogos, 3 psicólogos, um assistente social e um médico psiquiatra. Então, pela composição, dá para ver que ele está lá para cuidar disso aqui, principalmente. Né? Muitos desajustes ocupacionais por conta das questões que envolvem o aspecto mental do trabalhador. E aí também estão incluídos os casos de dependência a drogas psicoativas, alcoolismo e outras drogas. A gente tem histórias, já nesses 2 anos de funcionamento, a gente tem histórias de arrepiar, histórias de deixar a gente emocionado, né, pela capacidade que se teve de aquele funcionário público que ia ser mandado embora ser reinserido no trabalho no mesmo local que de onde ele saiu, de onde ele estava sendo, vamos dizer assim, escorraçado. Né? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mandar embora um funcionário público é extremamente difícil, tem todo um processo, né? Tem comissões processantes, quer dizer, se instala, faz um carnaval muito grande para conseguir mandar embora. E tinha gente que estava
na beira de ser mandado embora. Tanto que nós somos criticados por alguns dirigentes que falavam, pô, vocês foram mexer no cara que já estava com quase um pé e meio para fora da universidade. Vocês trouxeram de volta e trouxeram o cara problema para nós. E é mais ou menos isso que a gente está vendo. Quer dizer, o indivíduo problema acaba sendo, fica em casa, vai. Não precisa vir trabalhar, não. Né? E a gente está pegando essas pessoas, inclusive, e trazendo de volta para o trabalho. Isso é uma atividade muito, assim, muito emocionante que a gente está tendo experiência nesse momento. Mas, de qualquer forma, essa relação é para a gente mostrar que nós vamos focar nesses agentes químicos. Essa é uma definição que está na nossa NR. Né? Consideram-se agentes químicos, substâncias, compostos, produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, etc., 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 que possam ser passam a ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Um negócio assim muito interessante aqui, depois a gente vai comentar isso certamente, é isso aqui, ó. Compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória. Pela definição que aparece na NR, aquilo que não é absorvido pela via respiratória não é agente químico. Você vê que, eu estava comentando com ele agora há pouco também, nossas normas são muito explicativas, são muito detalhadas. Não deixa nada por conta de nós profissionais. Nós, médicos, nós, fonoaudiólogos, nós, engenheiros de segurança, quer dizer, não deixa nada por conta da gente. Ele escreve tudo. E quando escreve tudo, acontece um negócio desse tipo. Todas as substâncias químicas compostas que não forem absorvidas pela via respiratória, não é agente químico. Tá certo isso? Tem advogado? Tem médico advogado aqui? Não? Não? Tem médico que é literato? Acadêmico? Não? A minha interpretação é essa daí. Né? E no final aqui ele coloca assim, olha, pela natureza da atividade e disposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Estranho, né? Essa definição. Mas, de qualquer forma, agente químico é substância química, é composto químico. Não importa se é elementar, como é o caso do mercúrio, como é o caso de chumbo, mas é o composto muito complicado, muito complexo. Ok? Toxicologia. O que é toxicologia? O que é toxicologia? Esquentar um pouquinho, vamos, gente. Cada vez que eu olho assim e pergunto o que é toxicologia, dá uma descarga de adrenalina e a gente esquenta um pouquinho, não é verdade? Então, vamos lá. O que é toxicologia? Segundo um autor antigo chamado Loomis, é o estudo dos efeitos nocivos da ação de substâncias químicas sobre um tecido biológico. Não precisa ser tecido biológico, pode ser um ente biológico. Ameba, que é célula, tá certo? Se eu coloco uma droga que vai combater a ameba, vai matar a ameba, isto é um estudo de toxicologia. As finalidades, várias finalidades, várias finalidades, inclusive administrativas, legais. Né? Então, estudar tipo de lesão provocado, definir o mecanismo de ação, estudar interações entre diferentes substâncias, determinar limites toleráveis de exposição, descobrir antídotos e várias outras finalidades da toxicologia como um todo.
Vamos passar mais rápido aqui. A toxicologia ocupacional, que é a matéria desse curso, dessas aulas, é a aplicação dos conhecimentos da toxicologia na medicina do trabalho. É o que a gente pretende fazer, está fazendo quando pratica a medicina do trabalho. Eu gostaria de discutir rapidamente esses conceitos. Essa primeira parte aqui, vamos dizer assim, é mais conceitual, né? Esses primeiros conceitos de perigo, risco, periculosidade, toxicidade, medida do risco e medida da toxicidade. O que é perigo, o que é risco? Tem diferença? Na nossa legislação, deixa eu só desligar aqui, que não é que está tocando, mas... A norma regulamentadora fala em risco químico, risco físico, risco biológico. É isso? Não fala em risco ergonômico, não fala em risco psicossocial, né? Mas fala no risco químico. Será que está certo? Perigo é uma situação ou eventualidade em que pode ocorrer um dano. Quais? Fui buscar isso no dicionário. Risco é a situação ou eventualidade em que pode ocorrer um dano. Outra definição é a capacidade ou condição inerente, imutável do agente de causar danos ou alterações à saúde de um organismo vivo. É uma característica do agente. Nós colocamos o agente físico, químico, biológico, é do agente. É uma característica imutável e inerente, específica do agente. Depois eu vou colocar uma questão sobre isso, é bom a gente... Isso é risco. Desculpa, isso é perigo. Não é perigo, tá? Desculpa. Isso é perigo. Tem uma corda estendida entre dois edifícios. Se ninguém fizer nada, não vai acontecer nada e não vai ter o tal do risco. Mas se a gente se expuser a isso, a gente tem a probabilidade de perigo com ameaça física para o homem ou meio ambiente. Traduzindo isso aqui, também isso é do Ruais. Risco é a probabilidade da ocorrência de alterações e danos à saúde quando o fator de risco está presente e a exposição de um trabalhador suscetível se faz de uma determinada forma e intensidade de tempo suficientes. Risco não é coisa, perigo é coisa, perigo é palpável, risco não se palpa, risco é probabilidade, possibilidade, risco é estatística. A gente fala assim, eu estou aqui em Curitiba desde ontem. Aqui tem dengue? Não vamos falar de chikungunya, essas coisas, mas tem dengue aqui? Tem. Qual é o risco que eu tenho de pegar dengue porque estive em Curitiba 24 horas? Como é que vocês responderiam? Não precisa ser nada exato. Não. De que forma vocês responderiam?
bem baixo. Mínimo. Vamos lá. Tem mais alguma forma de você responder? Imagina que não seja... Bom, deixa do jeito que está. Mínimo, bem baixo. Você tá traduzindo essa resposta em quantidade. Quando você fala mínimo, isso é quantidade. Quando você fala bem baixo, bem alto, médio, você está falando em chances. Você poderia falar, olha, doutor Satoshi, uns 5%, viu? Olha, 90%, a chance de você sair com dengue daqui é altíssima, 90% de chance. A gente não fala assim, números. Risco é número, risco é estatística, risco é probabilidade. Certo? Então, vamos lá. Risco é isso. Isto aqui era perigo. Se alguém se aventura a se expor ao perigo, aparece o risco. Risco de queda, risco de morrer. Né? Dificilmente esse pessoal aí cai, né? Mas se cair, não tem muita salvação. Tá certo? Então, todas as vezes que a gente está falando em risco, a gente está falando em probabilidades. Por isso eu digo assim, a gente não tem risco químico, não tem uma probabilidade química, uma probabilidade ergonômica, uma probabilidade física. A gente tem agente de risco. A gente tem fator de risco. Tá bom? Como é que isto... então aqui aparece a exposição. Há sempre necessidade de você se expor para que o risco apareça. Que tipo de lesão a gente pode ter? Risco, então, é a probabilidade de uma substância química. Não sei por que está dando um delay aqui. Risco é uma probabilidade de uma substância química produzir os seus efeitos sobre a saúde do trabalhador. Por isso que a gente entra com a toxicologia para estudar essa coisa aqui. Opa. Outra definição. Toxicidade é a capacidade inerente de uma substância química de produzir uma ou mais ações deletérias sobre um organismo vivo. Já escutamos isso aqui? Numa outra definição anterior? Essas ações deletérias podem ser uma irritação, uma queimadura, pode ser uma asfixia, pode ser uma ação sobre o sistema nervoso, pode ser ações sobre os pulmões, pode ser uma ação sistêmica, pode ser uma reação alérgica, pode ser alteração de pigmentação da pele, mutagênese, carcinogênese e teratogênese. Esta classificação é dada por Henderson e Haggard. Pessoalmente, eu gosto muito dessa classificação porque me permite dar aula de toxicologia na CIPA, na CIPAT, para a formação dos cipeiros, para o engenheiro, no programa de integração dos trainees em engenharia na empresa. Usando isso daqui, exemplificando, eu consigo fazer esse tipo de interação com pessoas que são leigas em medicina. E médico do trabalho tem muito disso, né? O médico do trabalho tem muita chance de interferir, de interceder junto à formação das pessoas nessas questões. E é a obrigação dele fazer isso. Uma substância química que causa irritação, queimadura. São substâncias químicas que normalmente agem no local de contato.
São substâncias químicas do tipo ácido, do tipo base forte, que podem causar queimadura, irritação na pele, irritação na mucosa. Né? São essas, amônia, por exemplo, é isso, ácido nítrico é isso, ácido sulfúrico é isso, e assim por diante. Substâncias químicas que podem causar asfixia. São substâncias químicas, normalmente, que podem reduzir a concentração do oxigênio no ar. Ele não tem uma ação específica, por exemplo, nitrogênio. O ar já tem nitrogênio, mas se eu abrir um tambor aqui de nitrogênio nessa sala, o que acontece? Vai aumentar a quantidade de nitrogênio e diminuir a concentração de oxigênio. A ação se faz pela diminuição da concentração de oxigênio. Essa é uma asfixia chamada asfixia simples. E a asfixia química é aquela que a substância química entra em contato com o organismo humano, faz uma ação bioquímica e, portanto, não deixa o indivíduo ter a quantidade de oxigênio necessária nos tecidos. É o exemplo do monóxido de carbono, é o exemplo do sulfeto de hidrogênio, é o exemplo do cianeto. Né? São asfixiantes químicos. Ação sobre o sistema nervoso são substâncias químicas que agem, basicamente, são solventes orgânicos que agem no sistema nervoso. Ação sobre os pulmões são as substâncias químicas que produzem pneumoconiose, o mais conhecido é a silicose, outra asbestose. Ação sistêmica são substâncias químicas que conseguem agir em vários órgãos ou tecidos-alvo. Eu costumo dar como exemplo aqui benzeno. O benzeno, embora banido e tudo, mas serve como exemplo, ele age no sistema nervoso central, em altas concentrações de forma aguda. Quando acontece, por exemplo, um acidente de derramamento do benzeno, isso acontece. E ele também age sobre o sistema hematopoético de uma forma crônica, com uma exposição extremamente crônica, não é verdade? E também é uma substância química hoje conhecida, reconhecida como carcinogênica humana. Alterações da pigmentação da pele são substâncias químicas que conseguem produzir manchas na pele, mancha tanto clara quanto manchas escuras na pele. E substâncias químicas que causam mutagênese, carcinogênese e teratogênese. Essas substâncias químicas são bastante peculiares e elas agem de uma forma similar para todos esses três tipos de atividade. Então, voltando àquele slide anterior, periculosidade é a capacidade ou condição inerente de um agente. E está aqui a definição da toxicidade. Então, a toxicidade para a substância química é a periculosidade. Mostra o quanto uma substância química é ou não perigosa ou periculosa.